Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. O meu nome é Billy Zampaulo e hoje eu vou ter a honra de apresentar esse podcast importantíssimo e de máxima utilidade para homens que desejam melhorar a sua autoestima, confiança e também saúde sexual através do engrossamento peniano. É isso mesmo que vocês ouviram. Bom, eu já estou aqui na presença dos nossos convidados de hoje, os médicos urologistas, Dr. Cássio Vilela, aqui, nosso amigo Dr. Cássio, Dr. Leandro Bruno, Dr. Marcelo Franco e o Dr. Mauro Pinheiro. Boa noite a todos. Muito boa noite, doutores. Boa noite. Boa noite. Bom, então hoje nós vamos ter uma visão geral sobre o tema do momento em saúde sexual masculina, o engrossamento peniano. E principalmente, como identificar, em meio a tantas opções, técnicas, profissionais e preenchedores, a opção verdadeiramente segura para você que nos assiste realizar o engrossamento peniano e, principalmente, o que você deve evitar a todo custo. Não é isso? Bom, novamente, sejam muito bem-vindos, doutores. E vamos agora, então, direto ao assunto. A primeira pergunta é a seguinte, para todos vocês. Afinal de contas, tamanho é documento? Excelente essa pergunta, né? Isso é uma pergunta até muito comum no nosso consultório, se tamanho é documento. Isso, na verdade, não é uma máxima, né? Não é uma verdade absoluta. Isso depende muito do paciente. A gente gosta de falar que aqui todos somos médicos. Nós não somos vendedores. Então, o paciente ele tem uma queixa para a gente. Muitas das vezes, a questão não é o tamanho, é a percepção dele em relação ao pênis dele. E quando a gente pode fazer uma melhoria estética muito importante e que acaba modificando a vida do paciente, isso aí é uma grande diferença. Mais de fato do que medidas, mas sim como o paciente vai se sentir com aquilo, como aquilo vai ter efeito na vida dele. E assim, é importante a gente ajustar a expectativa do paciente, né? O que ele acha, o que é o tamanho ideal, né? E a gente está ali para moderar essa expectativa, né? Mostrar para ele que o tamanho é individual, o casal vai achar o que é ideal para eles, né? Então, é importante a gente também não colocar o tamanho como uma coisa a ser buscada, só o tamanho, né? E sim a relação do paciente com parceiro. A percepção do tamanho, né, hoje em dia está muito deturpada da realidade, né, devido ao advento aí da pornografia. Muitos jovens, inclusive, hoje em dia, têm a impressão que o pênis é pequeno. Na verdade, é um pênis absolutamente dentro da normalidade, né? Então, isso é uma coisa que é interessante a gente adequar, na verdade, além da expectativa que o doutor Marcelo colocou, você adequar a pessoa ao que, de fato, você tem de normalidade ali em relação à dimensão peniana, né? É evidente que pacientes que podem ter uma dimensão absolutamente normal querem melhorar alguma coisa, como se pode melhorar qualquer aspecto do nosso corpo, mas alguns, de fato, merecem dar uma melhorada porque estão um pouquinho abaixo da média, mas o ideal é isso, é a gente ter uma noção real da realidade e adequar as expectativas que o doutor Marcelo colocou. E muitas vezes alguns pacientes chegam no nosso consultório até questionando qual o tamanho do pênis, qual a dimensão do pênis, e a gente fala, a dimensão média do brasileiro é tantos centímetros, e o paciente já tem aquela dimensão normal, mas mesmo assim tem Uma curiosidade, qual é essa dimensão? Quantos centímetros? O diâmetro normal, na média, com o pênis flácido, 10 centímetros. Com o pênis ereto, em torno de 12 centímetros. Diâmetro, né? Que é onde a gente faz aqui o urofil, né? E aí mesmo o paciente estando nessa média ou até acima, ele tem esse desejo de aumentar o pênis ou de engrossar, mas é o desejo dele. E a gente tem que manter esse ajuste de expectativa. Em relação ao comprimento, o senhor está falando do diâmetro. Em comprimento, que existe uma média brasileira? Alguma coisa existe. Assim? Na verdade, antes de responder isso, eu vou até deixar você responder, mas é importante a gente frisar aqui que o que se oferece hoje em dia com segurança é um engrossamento peniano. Aumentar o comprimento do pênis, não existe técnica segura e que seja aprovada para ser realizada.
Então, a gente foca, ele falou em relação ao diâmetro justamente por conta disso. As técnicas são oferecidas para o engrossamento peniano, para o aumento da circunferência do órgão. O aumento de comprimento não é algo que se faz hoje em dia ainda. O que existe na prática, né, só salientando, reforçando mais uma vez, não existe uma cirurgia para se aumentar o comprimento peniano, como se, na verdade, a gente quisesse aumentar o tamanho do braço, que nós teríamos que replicar células, osso, musculatura, pele. Então, o comprimento, teoricamente, não se modifica numa cirurgia. O que nós temos são cirurgias para melhorar a exposição do pênis. Por exemplo, aquela gordura suprapúbica que alguns pacientes têm, pacientes que perdem muito peso depois de uma cirurgia bariátrica, né? Ou seja, você não está atuando cirurgicamente em cima do pênis, só ao redor do pênis, você melhorando essa exposição do pênis, mas jamais tendo cirurgias para aumentar propriamente dito o pênis, né? Perfeito. Doutor Mauro, acho que tem uma pergunta direcionada aqui ao senhor. Então, falando como é feito esse engrossamento e qual é o perfil que mais procura esse tipo de procedimento e se beneficia com ele? O procedimento, teoricamente, ele é feito de maneira que você consiga aumentar a circunferência do pênis através de você fazer um preenchimento com a substância, no caso o ácido hialurônico. Naquela área ali subcutânea do pênis, você tem esse aumento de espessura, né? Uma coisa que é interessante enfatizar, existem algumas maneiras de se fazer isso, né? O Urofil é a única maneira que a gente tem, na verdade, como técnica segura, aprovada por vários setores consagrados aqui na medicina, desenvolvida por o maior implantador de prótese peniana no mundo ao longo de 8 anos. Então, é um produto, na verdade, ele é muito mais uma técnica do que um produto, né? A maneira de se fazer isso adequadamente foi treinada, foi testada, foi evoluída, na verdade, por um grande cirurgião da área de cirurgia peniana, diferente de algumas técnicas aí, a gente não entende nem como é que aquilo é feito, mas de fato é isso. Em resumo, é você preencher ali ao redor do pênis e ganhar circunferência. Em relação ao perfil de pacientes, a gente tem todos os tipos de paciente, né? Assim, eu acho que talvez o grande paciente que nós temos hoje em dia, na verdade, é um indivíduo, muitas vezes heterossexual mesmo, que se separa depois de uma faixa etária, aí, na sua faixa, por exemplo, dos 50 anos, começa a ter uma relação sexual com uma mulher diferente, muitas vezes mais nova, né? E ele quer melhorar um pouquinho a estética, começa a buscar informações do que ele pode melhorar esteticamente, e essa compreensão, na verdade, do que pode ser feito, ela é muito interessante, porque a gente começa a buscar e ver que tem muita alternativa para você melhorar esteticamente aquela área, e o Urofil foi um grande, né, acrescentador aí dessas possibilidades. E eu imagino que tenha uma questão muito da autoestima também, né, relacionada a esse procedimento. É um procedimento estético, né? Sem dúvida. Mas a autoestima deve estar muito em jogo aí nessa questão. Com certeza. Inclusive, é isso que a gente falava sobre você tratar um paciente, né? E não simplesmente fazer um procedimento estético. Na verdade, o paciente tem uma queixa e a gente está tratando e, de fato, modificando a vida dele com isso. Não simplesmente fazendo um engrossamento propriamente dito. E até para complementar o que o Mauro falou muito bem aqui sobre o Dr. Paul Perito, que é esse grande cirurgião reconhecido internacionalmente que criou a técnica, é muito importante falar também que ele não só criou a técnica, como testou para chegar na técnica adequada, reprodutível, eficaz e também com estudos científicos, né? Porque você sabe exatamente o que está sendo feito, quais são os resultados com controle, estudo de larga escala de publicação. Então agora a gente vai começar a falar um pouco mais direcionado realmente para a técnica Urofil, né? E antes de falar da técnica mesmo, dar um passo atrás, né? E pedir novamente aí para o doutor Mauro explicar o conceito de técnica do engrossamento peniano, né? Técnica cirúrgica, na verdade, é a maneira que se aplica, que se constrói, na verdade, um método de se fazer ou um procedimento cirúrgico, né? Ou qualquer coisa que se propõe a ser feita. Então, na verdade, a técnica nada mais é do que uma evolução, um aperfeiçoamento de tentativas que é feito ao longo de muito tempo, muitas vezes, né? Se erra em alguns pontos, se conserta, mudando um pouco o direcionamento do que você está fazendo. A gente pode mudar, inclusive, as substâncias. Existe essa questão toda de você adequar também, no caso do Urofil, nada mais é do que um ácido hialurônico que foi testado até que se atingisse, como, por exemplo, uma elasticidade que seja muito semelhante à elasticidade que o tecido peniano possui naturalmente. Então, técnica, na verdade, é isso. É você ter um aperfeiçoamento
de métodos para se construir uma maneira de se fazer, seja uma cirurgia, seja um procedimento. Perfeitamente. Então, agora, depois disso, eu gostaria, então, que os doutores explicassem, então, aprofundassem um pouco mais sobre essa técnica urofil. Então, o urofil nada mais é do que uma técnica com ácido hialurônico, né? Uma substância natural, e assim, que é absorvida, né? E o mais importante, é feita por somente urologistas. E por que somente urologistas? Porque é a nossa especialidade, né? A gente se especializou em pênis, né? Então, assim, não é qualquer um que pode fazer. Então, se chegar outra especialidade para fazer o curso, não pode, né? E se houverem complicações, quem trata é o urologista. Então, o uso de outros materiais, por exemplo, se complicar, não é outra especialidade que vai tratar, é o urologista que vai tratar. Então, eu acho que, como já falaram do Dr. Paul Perito, ele criou a técnica, já está em mais de 30 países a técnica, então amplamente divulgada, né, com trabalhos publicados. É isso, eu acho que a direção a ser seguida é essa, tratar com quem entende. Isso é muito interessante, né, Marcelo? Porque a gente vê, na verdade, infelizmente, pessoas em algumas, né, técnicas aí que estão sendo difundidas Brasil e mundo afora, né? Inclusive pessoas que nem médicos são, né? Fazendo não só a parte peniana, mas fazendo face, fazendo mama, fazendo outras áreas corporais aí que não tem nem formação médica, né? No nosso caso aqui, em relação ao urofil, é isso. Toda vez que você vê um médico credenciado a se propor a fazer a técnica urofil já treinado, ele é necessariamente um urologista, que é um cirurgião daquela área ali, daquele segmento do nosso corpo. O cirurgião plástico tem grandes, a gente tem grandes ensinamentos aí que vêm da cirurgia plástica, mas é evidente que o indivíduo que só faz face, por exemplo, a vida inteira, nunca viu uma cirurgia de pênis, é evidente que não é a mesma área. Da mesma forma que nós quatro aqui, resolvemos fazer uma cirurgia de mama daqui a algum tempo, né, sem nenhum planejamento. É evidente que a gente tem que atuar na nossa área de ação, que a gente está acostumado a entender aquela anatomia, entender o que a gente está fazendo. Ô, Mauro, eu queria pegar o gancho aí do que você falou em relação a somente urologistas poderem fazer, porque no urofil ele é uma técnica utilizada somente por urologistas, todos os urologistas são certificados, inclusive só pode usar o nome do urofil quem de fato foi certificado com o próprio Paul Perito, treinado horas e horas para poder fazer. E aí, se o paciente, por exemplo, tiver na dúvida, ou se alguém estiver usando o nome da marca, né, de forma inadequada, é muito simples, é só entrar no site do urofil, no site oficial, e procurar os urologistas certificados. Tem até uma facilidade que você pode pegar pelo mapa do Brasil e escolher lá o estado e você vai encontrar o nosso nome lá e o nome de todos os urologistas certificados por região, com o contato do consultório, com essa facilidade e para ter também uma garantia de que você está fazendo um procedimento justamente com alguém capacitado para aquilo. Porque o urologista é o médico que entende da anatomia, da fisiologia da região genital masculina. Então, não basta apenas ser um médico, também precisa ser um especialista e também precisa ser certificado. Exato, Billy. E assim, às vezes eles mudam a nomenclatura, né? Bioplastia peniana, né? Põe um nome mais bonito para dar aquela harmonização. Às vezes aumento peniano, que talvez seja o termo mais inadequado. Exato, não é, né? de fato. E assim, dá a entender outra exato. coisa. E o urofil é uma técnica específica. E só para você ter uma noção, nós fizemos há pouco tempo um curso aqui no Rio. Foram mais de 400 aplicações de 400 ml de urofil, 380 e alguma coisa, com muitos pacientes, muitos médicos que vieram de fora do Rio de Janeiro. 18 médicos. 18 né? Médicos certificados. E nós 4 somos os mentores, né? Foi essa certificação internacional. Isso. Exatamente. Com a presença para certificar os novos médicos, novos urologistas a poderem oferecer a técnica. Eles vieram para o Rio de Janeiro. Vários países. Foi a primeira vez que foi feita no Rio de Janeiro. O Paul Perito veio aqui. Na primeira etapa foi feita com a gente. E uma segunda etapa, os médicos vieram também no nosso consultório. Nós fomos convidados, nós 4, para ser mentores da técnica.
para poder continuar essa certificação para eles poderem oferecer com segurança também. Então não é só um curso, isso se mantém, né? Então, todos os médicos que fazem o curso, a gente está à disposição deles depois também para dúvidas, para acompanhamento, né? Perfeito. Então não é fazer e vai para o mundo, né? Nós somos uma comunidade. Exatamente. Né? A gente tem contato um do outro com o próprio Paul Perito também, com o Alf, que é toda a equipe nos Estados Unidos, e a gente tem acesso direto a eles, todos os urologistas certificados. Perfeito. Então isso gera também mais segurança. Tem uma pergunta que vai de encontro ao que vocês estão falando, doutores. Por que, então, que, né, o selo Urofil de qualidade, ou a chancela Urofil, é importante para o paciente? É uma garantia de que você está usando uma técnica correta por alguém que entende, que foi certificado por uma técnica que tem estudo científico publicado, comprovado e aprovado. E, então é uma segurança mesmo. É basicamente você saber o que você está levando para casa e não ser enganado ou talvez até fazer algo, porque, como eles falaram assim, às vezes alguém faz um procedimento específico, que não é urofil, e aí depois acaba que o urologista recebe esse paciente para tentar fazer um segundo atendimento. A gente não sabe o que foi feito, mesmo que alguém use ácido hialurônico. Às vezes a gente não sabe que protocolo foi utilizado, a forma como aquilo foi aplicado, qual é o tipo de ácido hialurônico, que isso também é interessante, que os ácidos não são iguais. A gente já vai entrar nessa questão Exatamente. daqui a pouquinho, com certeza. Então, quer dizer, não basta, não é suficiente ser médico urologista para realizar o procedimento. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que Precisa fazer ter o curso. essa capacitação. Exato, tem que ter a capacitação, tem que fazer o curso, né? Os cursos são ministrados pelo Paul, né? E são programados durante o ano. Esse protocolo de aprendizado não difere de nenhum procedimento cirúrgico que nós temos contato desde o início da formação, né? Qualquer cirurgia que a gente vá aprender, qualquer procedimento, existe um sequenciamento de etapas aí que você assiste durante algumas vezes, depois você vai ajudar um colega que é mais experiente, depois você começa a fazer sozinho aquilo, muitas vezes supervisionado por um colega que é mais experiente que você, até que chegar ao ponto que você faça aquilo sozinho, até chegar ao ponto que você passe a ensinar um pouquinho o que você sabe para outras pessoas, mas isso aí vem de um sequenciamento, o urofil não é diferente disso, né? Existe um aprendizado que é necessário e aquilo ali é uma sequência de aprendizado que teoricamente não para nunca, né? Até o próprio mestre aí, Paul Perito, fala que até hoje aprende bastante, se discute muitos casos até hoje, apesar da enorme experiência que ele tem. Maravilha, maravilha. Doutores, recentemente, né, foram noticiados aí casos trágicos envolvendo substâncias utilizadas para fins estéticos, né? Como o PMMA, que depois os senhores vão explicar aí para a gente, né? Esse é um exemplo. Então, a pergunta é, né, o que o homem que deseja fazer, né, engrossamento peniano, que está nos vendo, está nos assistindo, ouvindo agora, o que ele precisa saber sobre esses preenchedores antes de optar pelo procedimento? Não opte, né? Não opte por qualquer procedimento. Nenhum procedimento que seja definitivo, nenhum preenchedor definitivo deve ser utilizado no pênis. Exato. O Marcelo falou no início que o ácido hialurônico ele é uma substância que já é do nosso corpo, então ela é reconhecida, não é uma substância que vai ter uma agressividade do corpo. Quando o corpo entende que aquilo é um corpo estranho, ele gera uma reação inflamatória e tenta expulsar aquilo. Todos esses preenchedores definitivos são assim. Eles são substâncias que não são comuns do nosso corpo. Então, o corpo sempre vai gerar uma reação e que é imprevisível. O ácido hialurônico, ele é portanto, absorvido porque ele é justamente uma substância que já existe no nosso corpo. A grande diferença no urofil, inclusive, é em relação à forma de aplicação e ao tipo de ácido hialurônico que faz com que ele tenha uma duração maior, mas não é definitivo, né? Definitivo é silicone, PMMA, que são coisas que jamais devem ser aplicadas no pênis. Todas essas tragédias são com preenchedores dessa forma. O PMMA é um acrílico. É algo que jamais deveria ser utilizado. É proibido usar isso. A gente jamais faz isso. E todo mundo aqui sabe. Quando você vê um paciente que usou PMMA, ele faz uma infecção que seja, é o caos. É trágico mesmo. É algo que ninguém quer ver. Muito menos no pênis, que
como a gente gosta de brincar, é um órgão nobre, né? Então é uma área onde você não vai fazer isso, jamais faça isso. Isso é muito interessante, porque nós todos aqui, ao longo de décadas talvez, né, talvez eu seja um pouco mais velho, aí, 20 anos, aí, lidando somente com complicações de preenchimentos feitos por essas substâncias permanentes de péssimo resultado, né, complicações sérias. Então todos nós aqui lidamos somente com complicações durante muito tempo, até o advento, a invenção do Urofil. Eu acho que todos nós tivemos a mesma sensação, né? Poxa, começar uma técnica de preenchimento, todo mundo fica um pouquinho assim, receioso, porque a gente lidou com muita complicação feita por pessoas que muitas vezes nem médicos são, não são da especialidade de urologia, não conhecem anatomia e usando substâncias totalmente inadequadas. No caso aí, o PMMA é um grande exemplo, né? Então o Urofil veio mudar muito essa questão aí. Você ter, de fato, pela primeira vez, uma técnica desenvolvida adequadamente, testada, aprimorada e por uma pessoa que não é um indivíduo qualquer, é simplesmente um indivíduo que mais opera a região do pênis no mundo, né, atualmente. Não era isso. Eu acho interessante, Billy, falar também, porque assim, o advento das mídias sociais, da internet, né, trouxe muita informação. E você saber filtrar essa informação é difícil, né? Então, tem muitas promessas, né, de resultados, Perfeito. E muitas vezes é aquele negócio de alinhar a expectativa com o paciente. Então, o paciente que não tem esse ensinamento de procurar no lugar certo, né? Então, saber filtrar. Saber filtrar, exatamente. Muitas vezes não ser seduzido pela questão de preço também, de procedimento, que é o que mais acontece hoje em dia. Né? É uma questão que a gente também vai tocar daqui a pouquinho. Isso é muito importante. Então, ele acaba sendo engolido por isso, né? E induzido a procurar algo mais barato, muitas vezes, né? De pior qualidade, e que promete coisas que não são... São promessas eventualmente de milagres que acabam se transformando algumas vezes em tragédias. Exato. E realizadas muitas vezes por não médicos ou médicos que não são especialistas, e na hora de corrigir as tragédias acabam chegando para o urologista. E as pessoas entram realmente, as pessoas caem nesses golpes sem dúvida nenhuma, né, doutores? Verdade. Que a gente estava falando agora há pouco aqui, né? Isso. Maravilha. Então é isso, pessoal. Olha aí, fujam de qualquer preenchedor que não seja o ácido hialurônico, né? Isso pode acabar com a vida de vocês e não sou eu que estou falando, né? São palavras aqui dos doutores, né? E também do próprio doutor perito, né? O criador da técnica Urofil. Que ele já viu muitos casos de preenchimento ao longo dos seus mais de 15 anos de prática. É isso mesmo? São mais de 15 anos? Bem mais, né? Bem mais. 15 anos aí só com ácido hialurônico, eu diria, né? Ele é extremamente reconhecido aí internacionalmente. Sim. E agora, para a gente falar um pouquinho mais, então, né, para a gente aprofundar nessa questão do ácido hialurônico, todo ácido é igual? Porque são muitas marcas disponíveis no mercado hoje, é isso mesmo? Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Primeiramente, nós temos várias características de ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, só complementando o que a gente acabou de falar aqui, o ácido hialurônico já é uma substância consagrada, já se faz a aplicação de ácido hialurônico na área da face durante algumas décadas agora. Então, você imagina, né? É uma mesma substância que, teoricamente, se propõe a fazer o preenchimento peniano, se propõe a se fazer na região ao redor dos olhos, dos lábios, né? Então é uma substância que não é uma inovação nesse sentido, é uma substância absolutamente consagrada pela cirurgia dermatológica, cirurgia plástica já há muitos anos. Então isso que é interessante. Agora é evidente que a região do pênis não vai ser o mesmo ácido hialurônico que o indivíduo da cirurgia plástica ou da dermatologia vai aplicar na região dos lábios. Cada ácido hialurônico vai ter uma elasticidade diferente, né? Uma densidade diferente, vamos dizer assim. Né? Basta você tocar na face, tocar no lábio, tocar no braço, e você vai ver que não tem a mesma consistência. O pênis não é diferente. Então, e vale também a gente ressaltar aqui que o ácido hialurônico utilizado no Urofil, ele é um ácido hialurônico diferente também. Então, a gente tem essa caixinha verde aqui, que é o Belarine, é o ácido hialurônico que a gente utiliza no Urofil,
Então você vai ver que está escrito na própria caixa Urofil e ele é utilizado somente por urologistas certificados. Ele não é fornecido para nenhum outro médico, para nenhum outro urologista, somente o urologista certificado pode utilizar isso, porque ele também foi feito especificamente para ser utilizado no pênis. Ele foi testado pelo próprio Dr. Paul Perito, que foi até a fábrica e criou esse ácido hialurônico especificamente para isso. Até a maneira de fazer esse ácido ela é diferente da maneira que os outros são feitos. Ela não utiliza calor, que às vezes pode degradar um pouco a molécula do ácido hialurônico. Então, ele foi feito especificamente para o uso peniano. E isso também é mais uma garantia de segurança para o nosso paciente, e aí, quando chegar no consultório, conseguir identificar que está sendo utilizado o material adequado. E a gente estava falando sobre a questão dos profissionais, né, de saúde que são habilitados, que podem realmente utilizar a técnica. Não é qualquer profissional, a gente já falou disso no início, né, da nossa conversa, mas sempre vale reforçar, não é isso, doutor? Exatamente. Para fazer, o médico habilitado a fazer a técnica Urofil tem que ser urologista. É um médico, é um profissional que fez 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de urologia. Aí sim ele está habilitado a fazer a certificação e oferecer aos pacientes a técnica Urofil. Eu costumo falar para o meu paciente, fazer essa brincadeira, que comparando o pênis dele a um órgão de luxo, né? Muito paciente acha isso, mais até que um órgão vital tem um luxo pelo seu próprio pênis, e fazer uma comparação com um artigo de luxo, por exemplo, um carro. Se o cara tem um carro, eventualmente uma pessoa tem um carro e quer fazer uma atualização no carro, colocar um spoiler, colocar um aerofólio, ele não vai procurar um profissional da área de carro que mexe com alinhamento, ele não vai procurar um eletricista, não, ele vai procurar o profissional adequado, né? E é mais ou menos esse ponto que eu chego a convencer o paciente que ele precisa fazer o engrossamento com quem conhece. O pênis é um órgão complexo. O pênis tem várias fáscias, o pênis tem veia, artéria, a uretra, o corpo cavernoso, e é só o urologista que consegue identificar e tratar as intercorrências. É o urologista que trata, que opera o pênis desde a sua formação, faz postectomia, que é a correção da fimose, faz cirurgia de correção de peronie, como a gente já conversou aqui, implanta prótese peniana, maleável, inflável. Então é o urologista que trata as intercorrências e é o urologista o principal profissional indicado para fazer esse tipo de procedimento. Quantos procedimentos desse tipo os doutores já fizeram, já realizaram? Uma curiosidade assim, muito, muito pessoal agora. Difícil de contar, né? Porque só no... Não, mas de verdade, porque só na certificação onde vieram os alunos aqui, nós 4 juntos fizemos mais de 300 aplicações, né? Junto com os alunos também, né? Um curso hands-on, onde eles de fato aprendem. Então, assim, a gente não contabiliza tanto, assim, essa é uma pergunta até comum dos pacientes, né? Quantos você já fez e tal? Deixa eu ver como é que é. Então, na verdade, o que a gente usa muito isso na medicina é algo que chama assim de curva de aprendizado. É mais ou menos quantos procedimentos você precisa fazer para ficar bom naquilo, para ficar expert e poder utilizar. Então, o importante mais é o urologista ele passar dessa curva. Todos os procedimentos, as técnicas, como o Mauro explicou bem no início, você começa assistindo, estudando, depois você vai ver, depois você ajuda alguém a fazer, depois você faz com o expert, daqui a pouco você está fazendo com alguém te auxiliando e depois você está fazendo sozinho. Então, a partir do momento que você chegou nesse momento, você vai continuar aprendendo. A medicina é um aprendizado eterno, né? Mas você, a partir de um certo momento, você já está habilitado. E é isso que a gente faz na certificação. A gente faz com que os urologistas todos atinjam um limiar onde eles já estão habilitados a fazer aquilo. E eu acho que é comum para todos aqui, quando a gente vai fazer a certificação, né, todos nós fizemos, e você vê o produto, você faz a certificação, a gente sai de lá vibrando, sabe? Porque a gente
vê como é feito, a gente acredita, né? E a gente vê o resultado do paciente. Então, assim, na própria certificação, quando o paciente sai, ele sai outro paciente. Então, é aquele paciente... Imediato, né? Exato, isso é muito gratificante para o médico. A gente vê, você muda a vida do paciente, né? A gente vê isso, o paciente, a autoestima dele muda completamente. Eu tenho pacientes que não usavam sunga e hoje usam sunga. Isso é muito bacana, né? A diferença felicidade. no como fica o órgão no repouso, né? Sim. Então, o que o Mauro falou de algumas técnicas que deixam o pênis mais à mostra, então, embora a gente não esteja aumentando o comprimento, muitas das vezes ele acaba ficando mais à mostra por conta do engrossamento, né? Então, muitos pacientes que às vezes têm vergonha de usar uma sunga, de ir num vestiário, de usar um mictório e acabam com isso. Às vezes de ficar nu na frente da esposa. Totalmente Isso ligado à acontece autoestima, muito, né? totalmente. E aí, depois do procedimento, no mesmo dia, na mesma semana, ele já está outra veio pessoa. Mais uma curiosidade específica sobre o procedimento, se ele é muito invasivo, que eu estou imaginando aqui, né? Eu não conheço nada, se é uma aplicação, se é com agulha, se tem que fazer corte, se não tem que fazer corte, enfim. Isso tem que ter um suspense, né? É um procedimento. Tem que internar? Será? Tem que internar o paciente? Não, é um procedimento ambulatorial, né? A gente faz no consultório. Praticamente indolor. Indolor, com anestesia local. É uma região muito sensível. Acho que a gente não pode falar mais. É feito com anestesia local. Sim. E o paciente, após 3 dias, pode ter relação sexual, né? Dependendo do paciente, a gente prolonga um pouco mais, né? Tem pacientes que a gente tem que dar uma segurada. É uma aplicação? Não. Isso é... Voltando até um gancho de uma pergunta anterior que você fez e com a resposta que o Marcelo deu agora, a gente geralmente faz 2 aplicações num primeiro momento. Fazemos uma quantidade de ácido determinado e 3 semanas após, o que a gente chama de remodelamento. E nesse retorno, durante a certificação, que a gente pode ver os pacientes já felizes, a taxa de satisfação beira quase 100%. Né? Então, é uma técnica que a gente faz, no mínimo, duas sessões. Mas a gente costuma falar para o paciente que o processo para atingir a expectativa dele é indefinido, né? Às vezes o paciente quer fazer mais, às vezes o paciente não quer parar de fazer nunca. Até pegar um gancho sobre isso aí, você usou uma palavra, Cássio, importantíssima, que é processo. O urofil é um processo. Ninguém vai chegar no consultório e aplicar uma quantidade absurda de ácido. Eu quero ficar com um pênis enorme e aplicar aquilo de qualquer forma. Tem todo um processo que é a técnica, que é feito de forma adequada, todo certinho. Então, o que é tão importante do processo? Não só porque a técnica ela é feita e criada dessa forma, mas porque o paciente ele pode participar durante todo esse processo e ele ir dizendo como ele quer que o pênis dele fique, aparentemente. Então ele pode dizer, por exemplo, essa região aqui eu acho que tinha que ficar um pouco melhor, essa região aqui eu quero mais. Tem alguns pacientes que determinados pontos do pênis, eles preferem que fiquem um pouco maiores que os outros, tem uns pacientes que preferem uma modelagem diferente, então eu quero que ele fique mais fino nessa ponta, e não... Cada um tem uma forma. Tem gente que quer maior, tem gente que não quer maior. Tem gente que fala assim, olha, eu quero que ele fique o mais natural possível. Eu quero que alguém olhe e diga que eu não fiz nada, que ele já era assim. E tem gente que fala, não, eu quero ele absurdo, enorme. Então, cada paciente tem uma expectativa e tem uma ideia. E como é um processo, e durante todo esse processo o paciente vai participar junto com o urologista, a gente vai construir aquilo de forma que seja realmente o mais próximo possível do desejo dele. Isso é interessante, né, Mauro? Lá que a gente fala de alinhar a expectativa. Lá quando a gente fez o curso lá, teve um paciente que falou exatamente isso, né? Não quero que coloque mais, eu só quero que coloque aqui para ficar o mais natural possível. E muitas vezes para o paciente a estética é muito importante, que é um procedimento estético, né? Então a gente tem que alinhar a expectativa do paciente porque ele conta com o resultado. Diferente de uma cirurgia de câncer, né, que o resultado é extirpar a doença. Desse não. O resultado é alinhar a expectativa do paciente.
Então, eu acho que o mais importante é o paciente ter noção do resultado e tá feliz com o resultado, né? A gente teve um paciente também que ele tinha uma pequena curvatura, não chegava a ser uma doença de Peyronie clássica, uma pequena curvatura, então ele procurou porque ele queria só preencher aquela área que era um pouquinho mais curvada para ele ficar mais reto possível, e dá para fazer isso também. E até o Mauro já tem uma experiência enorme com isso, o paciente que colocam prótese, que às vezes o pênis fica um pouco mais achatado, e aí você utiliza o ácido hialurônico para deixar ele mais arredondado, mais natural possível também, que isso é uma técnica que foi um refinamento do Urofil que o próprio Paul Perito criou também. Então, quando você combina a prótese com o Urofil, você tem resultados assim maravilhosos. Então, são vários casos assim e relatos dos pacientes, onde você vê que cada caso é um caso, e nessa forma de fazer um processo, a gente consegue, de fato, fazer vários tipos diferentes de resultado de acordo com cada paciente. E cada paciente fica feliz com uma coisa específica. Então é importante a gente, além de alinhar a expectativa, a gente tentar seguir de acordo com o que o paciente deseja. E também falar para aquele paciente, quando ele tem um desejo que é totalmente irreal, e explicar para ele que aquilo não está correto, ou até mesmo não fazer o procedimento, caso ele seja contraindicado, porque o paciente tenha, às vezes, uma dismorfia, né? Ele tem um ideal que não é real e que não vai ser alcançado, e aí, às vezes, nem é o ideal você fazer mesmo o procedimento nesse paciente. Então, isso é bem interessante. Essa limitação que nós temos em relação a ter o bom senso, né, do que seria um procedimento que fique harmônico, que fique simétrico, a gente aprende também muito com os colegas da cirurgia plástica, né? Por exemplo, pacientes que já operaram a face diversas vezes, às vezes dezenas de vezes, tem um momento que o cirurgião plástico chega e olha, isso aqui já está de bom tamanho, eu não faço rigorosamente mais nada. A gente não difere nesse ponto em relação ao pênis, né? A gente tem que ter o bom senso de chegar às vezes para o paciente chegar, olha, está uma coisa absolutamente natural, está muito melhor do que estava, mas chega um momento que aquilo passa a ter um aspecto fora do natural, e a gente tem que tentar deixar isso da forma mais explícita possível, porque o intuito é o resultado satisfatório. Você estava perguntando, né, Billy, em relação ao número de casos, né? Acho que mais do que o número de casos é o que a gente tem ao longo desses anos aí em relação à satisfação dos pacientes, né? Os pacientes ficam realmente muito felizes, né? A gente estava perguntando, né, em relação ao início desse aprendizado aí. Se a gente tiver, pelo menos foi o meu caso, né, muito preocupado com o que nós tivemos durante 2 décadas aí de complicações com preenchimentos feitos com materiais errados, de maneira totalmente inadequada. Muitas vezes a gente nem sabia como aquilo era feito. E num primeiro momento, talvez tenha sido o sentimento de todos aqui, se a gente tiver um resultado que a gente não julgue adequado, os pacientes não fiquem felizes, certamente esse procedimento até por nós seria colocado de lado, seria abandonado. Foi justamente o contrário, né? A gente tem um feedback, um retorno excelente dos pacientes em relação à satisfação, e está muitas vezes querendo até recuperar um pouquinho do que perdeu, né? Tem pacientes que já passam de 1 ano, querem recuperar um pouquinho daquela quantidade que foi absorvida. Então, o mais importante, talvez, no procedimento, que mais nos entusiasma em manter o procedimento, é esse retorno muito positivo que nós temos aí dos pacientes. Pegando o gancho com o Mauro, ele falou aí do paciente que passa de 1 ano, isso é importante falar, né? Muitos ácidos hialurônicos feitos, com 6 meses o paciente está tendo que reaplicar. E o Urofil não, normalmente em torno de 18 meses é o tempo de reaplicação. A gente tem uma taxa de retenção de mais de 90%. Exatamente. Então, assim, isso é importante ressaltar, porque às vezes o paciente vai fazer com a expectativa de ficar bastante tempo com ácido hialurônico, e tem ácidos aí que com 6 meses já absorveu tudo. E o Urofil, pelo menos 18 meses aí a gente tem. Perfeito. E uma coisa muito bacana também, em relação ao que vocês falaram, é que o ácido hialurônico ele é uma substância que ele é reversível. Então ele tem como se fosse um antídoto. Você pode aplicar uma enzima, que é a hialuronidase, e simplesmente tirar todo o ácido hialurônico que você colocou ali. E mais interessante ainda é que a gente raramente precisa usar isso. Assim. Para não dizer nunca, eu nunca fiz. Eu também nunca tive nenhum caso. É descrito que a gente pode fazer. Perfeito. Mas a maioria dos pacientes, na verdade, ou eles ficam satisfeitos ou querem mais. Mas se um paciente falar assim, eu me arrependi. Se você fizer algo definitivo, como já diz a palavra, é definitivo, não tem o que fazer. Mas com ácido hialurônico você pode reverter, problema nenhum. Além de que ele também vai ser absorvido. Se for um Urofil, lentamente. Se for um outro, muito provavelmente mais rápido. Perfeito. Esse é um ponto extremamente interessante, né? Fica aqui a pergunta para todos. Quem já teve um paciente insatisfeito que quis reverter o procedimento?
Nunca tive, eu acho que nenhum de nós aqui teve. Então, isso aí só expressa, na verdade, um procedimento aí que tem um índice de aceitação, de satisfação muito grande. Com certeza. Bom, eu vou aproveitar, então, toda essa explicação, né, sobre os diferenciais da técnica Urofil para fazer a pergunta que, claro, né, todo mundo, né, eu tenho certeza que o pessoal está curioso, aí todo mundo quer saber, afinal de contas, quanto custa, né, para fazer esse procedimento. É caro um procedimento desse tipo? Essa eu acho que é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? A gente brinca entre a gente que o paciente, às vezes, ele manda uma mensagem pra gente, ele não dá nem bom dia, boa tarde, boa noite, oi, ele já pergunta quanto custa. É muito comum você receber uma mensagem, você posta alguma coisa, olha, o Urofil é assim e tal, você põe no Instagram e já recebe um direct. Quanto custa? Pá, não dá nem oi pra você. E quanto custa é relativo. Por quê? Depende do quanto que vai ser aplicado, como vai ser feito aquele processo que a gente vai construir. Então, não existe um valor fixo. Até para vocês fazerem um orçamento, por questões até éticas, a gente precisa avaliar o paciente e definir um protocolo adequado para aquele paciente. Então, não é um preço fixo específico. E se é caro ou não, eu, sinceramente, não acho caro. Por quê? Porque você está fazendo um procedimento com um especialista, com um ácido que é específico para aquilo e com uma segurança muito adequada. O que é caro é você fazer um procedimento que às vezes é aquele barato que sai caro, né? É um procedimento que você economizou aqui, fez com alguém que às vezes não está habilitado, deu errado, você precisou fazer de novo ou absorve tudo rapidamente, que a gente vê os ácidos hialurônicos normalmente eles absorvem em 6 meses e o Urofil aí com 20, 21 meses. A gente tem taxas ótimas de até 90% de manter aquele ácido que foi aplicado ali. Então, eu acho que isso, além de ser muito relativo, tem que tomar muito cuidado com os milagres que a gente estava falando. É o barato que sai caro, é você querer fazer um procedimento de uma forma inadequada e depois para você corrigir um procedimento que foi mal feito, é muito pior e aí sim você vai conhecer o que é caro, né? Então é o mesmo exemplo do carro, você tem um carro de luxo, você vai fazer uma manutenção num lugar adequado. Então aquilo tem um custo específico, né? Você não vai levar aquele carro no borracheiro da esquina e achar que ele vai te cobrar barato porque vai ser isso. Então não é questão de ser caro ou barato, é questão de ser o adequado para você. E o orçamento é feito de acordo com a avaliação do paciente. É uma grande mensagem, né, que o Leandro deixa aqui, os pacientes não se deixarem seduzir simplesmente pela questão de custo e de preço, e acabarem optando por procedimentos que são feitos muitas vezes até por indivíduos que não são médicos, indivíduos que não têm a menor noção da anatomia peniana ali. Então, acho que o custo, assim, os procedimentos estéticos são procedimentos ainda consideravelmente de um valor um pouco elevado, né, um valor caro, mas o importante é saber, de fato, o que se atinge com aquele valor que se propõe a se pagar de forma segura, de forma você está utilizando de uma pessoa capacitada para fazer. Então, não se deixar seduzir pela questão do preço, muito mais pela escolha de um profissional que é capacitado. Bom, sempre que a gente toca, né, no assunto ligado a sexo, né, um assunto que sempre chama muito atenção, né, enfim, ou órgãos genitais e tal. Então, eu gostaria de saber se os doutores têm, né, alguma história, algum caso aí no consultório, com os pacientes que seja interessante, que possa aqui contar para a gente. Um aspecto que eu acho interessante, assim, desde o começo, né, do início desses procedimentos, eu sempre me perguntei o que será que os pacientes vão responder que gostaram mais, né, em relação ao procedimento. Será que eles vão falar que o que melhorou muito é o aspecto, como o doutor Marcelo colocou aqui, eu fiquei satisfeito com o aspecto com o pênis flácido no chuveiro, a questão da sunga, né? Qual seria, na verdade, um outro ponto positivo que os pacientes relatam? E eu me surpreendi muito, já nos primeiros casos, né, já no início, que a grande vantagem que os pacientes relatam, o grande ponto positivo é no momento da relação sexual, porque a gente tem uma característica interessante que vale a pena aqui tocar, que o ácido hialurônico, com o atrito, ele absorve um pouco mais de água. Então, existe, além do espessamento que a gente consegue com a aplicação do ácido hialurônico, no atrito durante a relação você tem um aumento daquela circunferência. Então os pacientes relatam muito nesse sentido, né? O que você achou melhor em relação ao procedimento?
que eu mais gostei foi do momento da relação sexual, do retorno aí que a minha parceira tem em relação ao que ela sentiu de melhora. Então esse é um ponto extremamente interessante que muitas vezes passa desapercebido. Eu tive um paciente que me falou exatamente isso de uma forma assim que marcou muito. Ele falou que a grande diferença, ele é casado, e aí a gente estava falando sobre o perfil de paciente, né? Eu também achava que muitas vezes ia ser sempre aquele paciente solteiro ou recém-separado, divorciado. Mas tem muito paciente casado que vem e muitas vezes é a própria esposa que manda ele vir ou que vem junto e que diz assim, eu quero assim, eu quero daquela forma. É bem interessante. E esse paciente, ele disse exatamente isso. Ele falou, doutor, no momento do ato sexual, eu tenho uma ereção e eu percebo que o ácido hialurônico ele absorve água e aquilo, além de eu ficar esteticamente melhor, eu sinto como se a minha ereção fosse mais potente por conta daquilo. Que é como se aquilo ali estivesse comprimindo o meu pênis, mas obviamente de forma adequada, e eu me sinto melhor. Então eu estou tendo muito mais relação sexual com a minha esposa do que isso. E um outro paciente que ele estava à beira de se separar, ele foi fazer o procedimento porque ele achou que ele ia ficar solteiro e ele queria se preparar para ter relação com outras mulheres. E aí ele se reconciliou com a esposa. A vida sexual dele com a esposa, que estava zerada, modificou assim exponencialmente, melhorou muito. E ele está casado até hoje. Isso aí já tem quase um ano já. Muito então bom. Foi sensacional esse caso. Coincidentemente, o caso que mais me marcou foi exatamente esse. Um paciente que até meu amigo me procurou, meio receoso, isso funciona, não funciona, eu tô quase separando. E aí a gente fez o procedimento nele e ele teve um ganho de relação substancial. Hoje ele está casado, feliz, já me procurou algumas vezes, né? É óbvio que a gente já teve casos onde o paciente tem prótese, ou que a gente deixa uma parte do pênis com mais ácido, que até pra gente não é considerado normal, mas o paciente quer aquilo. Mas esse caso desse amigo meu foi o que mais me chamou atenção, o que eu lembro, que eu até dou exemplo para os meus pacientes. Assim, o que mais chama atenção é a autoestima, né? O paciente muda completamente. Eu tenho um caso muito engraçado. Um paciente que ele é grande, né? É forte, alto. E aí, já contei pro Cássio, a felicidade na vida dele hoje em dia é ir pra praia. ele vai pra praia, ele e a esposa, ele fala, doutor, eu me sinto o rei da praia. Todo mundo me olha. Eu ando que nem um rei, eu me sinto... Minha esposa vai do lado que nem a rainha, ela adora também. Tem uma coleção de sunga branca. Exatamente. É engraçado que são perfis, às vezes, quase que opostos. Né? Tem o paciente que ele jamais usaria sunga. Sim. E ele passa a usar, mas simplesmente ele perdeu a vergonha, era um cara muito retraído, tímido. E tem esse paciente, que é aquele paciente que é mais desinibido. Exatamente. E os dois têm um benefício com a mesma técnica. Isso é bem interessante. Quando ele vai no consultório, eu brinco com ele, né? Chegou o rei da praia, ele se acha. Eu tenho um paciente que fala, agora eu posso urinar no Maracanã, sem problema. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Bom, gente, então chegamos ao final do nosso fantástico podcast aqui com os doutores. Eu agradeço muito a presença de vocês. E passo a palavra aí para as considerações finais, para vocês passarem o contato de vocês, né, para quem tiver interesse. Esse time aqui maravilhoso, né, de doutores e especialistas aqui do Rio de Janeiro. Bem, primeiramente, obrigado, Billy. Foi um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer ao Urofil sempre, agradecer aos meus colegas aqui, o Dr. Cássio, o Dr. Marcelo, o Dr. Mauro. Como vocês já sabem, eu sou o Dr. Leandro Bruno. Vocês me encontram nas mídias sociais, no Instagram, Dr. Leandro Bruno, Dr de doutor, Dr. Leandro Bruno. Também é meu site, drleandrobruno.com.br. E lá você vai encontrar várias informações, tem vídeos, tem dúvidas. A gente fala muito sobre Urofil e sobre urologia em geral. Você pode mandar perguntas por direct, pode mandar pergunta no site. A gente abre caixas de perguntas, tira dúvida. A gente está à disposição aí e tem bastante informação. Além de todos nós estarmos presentes também no site oficial do Urofil,
que é, como você sabe, uma forma de você ter a segurança de saber que aquele urologista é certificado. Então, eu quero agradecer a presença de todos, principalmente por estar aqui no meio desses colegas de altíssimo padrão. Então, para a gente é uma honra e é um orgulho também, além de participar da família Urofil, ter sido chamado junto a vocês para ser um dos mentores da técnica, né? Para ensinar para os outros urologistas a técnica do Urofil, junto com o Paul Perito, que é o grande mestre aí, que criou e difundiu essa técnica e que está mudando a saúde e a autoestima dos pacientes mundo afora. Muito obrigado. Obrigado, Billy, pela moderação. Parabéns, obrigado eu pelo pessoal do marketing do Urofil. Aqui o recado que eu gostaria de deixar é exatamente esse que o doutor Leandro acabou de falar, usar da gente aqui, né, de todos os nossos perfis aqui no Instagram, o perfil do Urofil que nós temos também no Instagram, os nossos sites, para ter uma informação adequada, uma informação segura em relação ao procedimento, o que é Urofil, como é que aquilo foi desenvolvido, né, tirar proveito de fontes de informações seguras aqui. Qualquer um de nós quatro aqui, é uma honra enorme estar aqui entre vocês. Muito obrigado. Agradecer a presença, Billy, Leandro, Mauro, Cássio, amigos de longa data. É um prazer estar sentado na mesa com vocês, uma honra. Agradecer o pessoal do marketing do Urofil, deixar meu contato, Marcelo Franco, no urologia_e longevidade, no www.drmarcelofranco.com. Lá tem relatos de pacientes, tem o telefone de contato para qualquer dúvida. Vocês podem contactar. E é isso. Obrigado. Agradeço a todos a presença dos meus amigos, Mauro, Leandro, Marcelo, meu sócio. Agradeço ao Billy pela mediação, ao Urofil. Vocês podem me achar no site da Urofil oficial, onde lá tem todos os meus contatos, Instagram, site, telefones, consultório. Atendo também em Niterói. E mais uma vez, muito obrigado pela Urofil, pela força e pela parceria, desde a certificação até a mentoria e as dúvidas. A gente está aqui para isso. Obrigado. Então é isso, pessoal. Nos sigam para mais informações e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço.